Olá, pessoal. Vou mostrar para vocês mais um exemplo de uma função. Essa função que eu vou mostrar foi uma função que eu fiz para codificar os dados utilizando desejabilidade. É muito comum em planejamento fatorial a gente obter múltiplas respostas, né? E a gente querer codificar essas respostas através da desejabilidade, utilizando ou para maximizar ou para minimizar, dependendo do alvo que você escolher. Então, eu criei essa função para meio que facilitar nossos cálculos, né? De vez a gente fazer o cálculo da desejabilidade na mão, a gente utilizar a função. Então, aqui, primeiramente, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é a fórmula da desejabilidade para maximizar, onde aqui a desejabilidade codificada, né? O y seria a minha resposta, né? Que eu quero codificar. O L seria o menor valor aceitável. O T seria o alvo e o L o menor valor aceitável. E esse S é o peso. A gente pode dar pesos também na fórmula, né? Para as respostas. Às vezes uma resposta é mais importante que a outra ou influencia mais. A gente pode dar um peso maior para essa resposta. E aí, tem também a fórmula para minimizar. Então, para minimizar, ela é um pouco diferente. A gente utiliza o maior valor aceitável, né, o máximo, menos o valor a ser codificado, dividido pelo máximo, menos o target, né, que seria o alvo, né? E também o peso, né? A gente pode também dar um peso para essa fórmula. Então, essa seria a fórmula. Então, é muita continha, né? Muitos cálculos. E aí, a gente pode fazer isso tudo automático utilizando essa rotina aqui que eu preparei. Então, primeiramente, né, numa função a gente tem que vir com functions, onde ele fica em azul, e aqui vai ser o que a principal parte, né, que é o que a gente tem que dar de input e o que a gente vai receber de output. Então, aqui eu coloquei dois outputs, que seria esse Dzão, que seria a desejabilidade global, e esse XD, que seria a desejabilidade individual, porque às vezes a gente tem múltiplas respostas, e além das desejabilidades individuais, a gente também quer a desejabilidade global. E aí, eu dei um nome aqui de MyDes2, e aí eu vou entrar com input de X e Y. O X seria o meu conjunto de dados, que é aquele que eu vou codificar, e o Y seria um vetor ou uma matriz de informações. Então, por exemplo, aqui, ó, eu escrevi, né? Esta é uma função para calcular a desejabilidade de uma resposta, independentemente do alvo, e se é para maximizar ou minimizar. Deverá apenas informar um vetor ou matriz Y com as informações. Então, X seria o vetor ou a matriz da resposta a ser codificada. O Y seria um vetor ou a matriz de informações. E aí, nesse Y, ele vai ter a primeira linha tem que conter o mínimo daquelas respostas. A segunda linha, o máximo, o valor máximo daquelas respostas. A terceira linha, o alvo. O alvo é muito importante. Ele que vai definir se vai maximizar ou minimizar. E a quarta linha é o peso, que é o peso que você quer dar para aquela resposta. E o XD é um vetor, né, ou matriz, que vai ser codificado de acordo com as desejabilidades individuais. Bom, então, primeiramente eu coloquei esse MN size X. Ele vai me dar que o M seria o número de linhas e o N o número de colunas do tamanho de X, que é a minha matriz de dados. Aqui eu criei um XD já de zeros, né? Que é do tamanho da minha matriz X. E aqui eu fiz dois for. Primeiramente com o J, mencionando as colunas, e o I mencionando as linhas. E aí aqui eu defini o alvo. O alvo seria o quê? É o Y da terceira linha para todas as colunas. E aí eu usei muito o if. O if, o else e dois else if, ou seja, eu pus três condições. Então, por exemplo, aqui, ó, o X e J, né, que seria da linha I da coluna J. Se o X é maior que o alvo, então eu tenho que minimizar, porque o alvo é o que me interessa. Se ele é maior do que o alvo, eu tenho que minimizar para que ele seja abaixo do alvo. Então, o XD vai ser o quê? É a fórmula do minimizar. Seria o máximo menos o X, que seria o valor, né? O valor a ser codificado, que seria o máximo dividido pelo máximo menos o target, que seria o alvo. Deixa eu só confirmar. Isso mesmo, a segunda linha é o máximo.
que esse y 2,j seria para todas as colunas, né, o j, e o 2 seria da segunda linha. Bom, mas se o x é menor que o alvo, então eu vou maximizar. Por quê? Eu quero que ele seja o mais próximo do alvo possível. Então, eu vou fazer, a fórmula de maximizar seria aquela que eu mostrei no slide. É o x, né, que é o valor a ser codificado, menos o valor mínimo, dividido pelo alvo, menos o mínimo. Ah, e aqui também eu multipliquei, ó, por y, 4j. 4, na quarta linha, tem o quê? Tem o peso. No caso, a gente pode dar peso 1, que seria o peso para todas as respostas iguais, ou o peso diferente para as respostas, vai depender de quanto que aquela resposta vai influenciar no seu modelo. E também nós temos aqui outra condição. Se o x ele é igual ao alvo, lembra que quando eu falei se uma coisa é igual a outra, a gente utiliza dois símbolos de iguais. Então, se é igual ao alvo, o x vai ser igual a 1. Aí aqui eu finalizei um, finalizei outro, finalizei outro. Então, tem 3 int. E aí, o dzão vai ser o quê? A média geométrica do xd. Então, ele vai ser a média geométrica de todas as desegibilidades individuais de cada uma das respostas. Bom, vamos lá para vocês verem como que é simples. Eu já tinha o x e o y aqui no meu workspace, eu simplesmente copiei o nome da função e ele já calculou. Então, de vez eu ficar sofrendo no Excel, calculando na mão, a gente pode simplesmente utilizar a função e ele já calculou tudo automático. E aqui o xd, ele me deu desejabilidades individuais das 5 respostas e o dzão ele me deu desejabilidade global. Então, aqui deixa eu só mostrar que era a minha resposta, a minha matriz de dados inicial, né? Com os valores que não eram codificados. Então, eu tenho aqui 5 respostas e 15 amostras, né? Ou experimentos, por exemplo. E esse y, o que eu fiz? Aqui é o mínimo, o máximo das respostas, né? De cada uma das respostas. Aqui é o alvo. Então, aqui nesse alvo é igual ao máximo, ou seja, eu queria maximizar. Esse daqui também maximizar. Já que o alvo é 100, então não é nem o mínimo nem o máximo, mas ele é 100. Já aqui também eu coloquei 100 e aqui eu coloquei para minimizar. E o peso eu coloquei 1 para todas as respostas, mas eu poderia colocar 2, 3, e aí ele multiplica, né, o cálculo, ele eleva ao peso que você der para a resposta. E aí aqui, então, por exemplo, que, ó, os 2 primeiros eu maximizei, então ele vai ser igual ao máximo. Então, por exemplo, aqui, ó, no experimento 12, era o máximo que eu tinha, né? Então, ele foi igual ao alvo, ele colocou 1. Aqui é a mesma coisa, colocou 1. Como o 3 e o 4, o alvo era 100, eu não tenho número, não vai ter 1 aqui, né? Porque não vai ter nenhuma resposta porque o valor máximo ele é menor que 100, então não vai ter nenhuma resposta igual ao alvo. E aqui, o meu alvo era o mínimo, então o experimento que tinha me dado o valor mínimo é igual a 1. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado. É um exemplo prático, né, para quem utiliza planejamento fatorial. É muito útil, né, para a gente codificar aí essas respostas, né, quem trabalha com múltiplas respostas, né, facilita muito na hora de fazer o planejamento, né. Eu poderia fazer um planejamento com a resposta global, por exemplo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.